Okay. Ok. Let's pray for Fabio. Vamos orar pelo Fábio. Here we go. Vamos lá. Lord Jesus, Senhor Jesus, we thank you so much for this day. te agradecemos tanto por esse dia. We thank you for your presence that's with us. Te agradecemos pela tua presença conosco. We thank you for Fabio. Te agradecemos pelo Fábio. We thank you for what you've laid upon his heart. Te agradecemos por aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Through your Holy Spirit, E através do teu Santo Espírito, may the words flow from him que as palavras fluam dele. that you have for each of us. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Father, we just ask your blessing upon him. Pai, nós pedimos também a tua bênção sobre ele. We say thank you for him E agradecemos pela vida dele. and for his family. E pela família dele. Lord, align our heart Senhor, alinha o nosso coração with yours and what you have to say. com o teu coração e com aquilo que o Senhor tem para nos dizer. We just thank you E nós simplesmente te agradecemos and we bless you e te bendizemos. and we eagerly wait to hear you. E mal podemos esperar para ouvir o Senhor. So bring it out of Fabio Então, Senhor, extrai do Fábio, from your word, da tua palavra, from his testimony, do testemunho dele, straight to our hearts. diretamente para o nosso coração. Help us to walk how you say we can. Nos ajude, Senhor, a andar naquilo que o Senhor diz que nós podemos. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Amém. Pega esse aqui, pega esse aqui. Esse mais rápido. Deus abençoe. Aleluia. Você está feliz com Jesus? Amém. Algumas coisas têm brilhado aqui no meu coração e eu tenho percebido como Deus ele tem feito algo relevante aqui, nesse lugar. Pessoas, só pelos testemunhos, de diversos lugares desse país, né, recebendo uma dose, um potencial ainda maior do amor e do poder de Deus. Nós somos uma bomba para essa nação e vamos transformar esse país no nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Eu ontem à noite estive com o Todd White no Sambódromo. E ficamos lá até 1h da manhã praticamente, andando e evangelizando algumas pessoas que estavam chegando para desfilar. E algo foi gerado ali no meu coração naquele momento. Ainda que nós tenhamos entendido de Deus que nós devemos fazer a Power and Love durante os momentos de carnaval, o Espírito Santo ele colocou no meu coração um desejo de acelerar esse processo ainda mais. Porque há muitas pessoas, dos mais velhos aos mais novos, aos mais jovens, crianças, adultos, de todas as idades, sendo dominadas por Satanás, e nós queremos acabar com isso, amém? Então nós queremos declarar que sim, será um tempo de aceleração, de uma manifestação poderosa do Espírito Santo nessa nação, não apenas na velocidade que nós podemos caminhar, mas algo sobrenatural está vindo sobre a tua vida agora, que você vai ter capacidade para andar numa velocidade ainda mais forte, você vai ter uma capacidade para amar de uma maneira ainda mais intensa, você vai ter capacidade para confiar em Deus e se arriscar em fé de uma maneira ainda mais ousada. Eu quero declarar sobre nós e sobre essa nação, que os filhos se levantam com uma velocidade que vem do céu, não apenas no tempo cronos, não apenas na nossa forma, na nossa capacidade natural, mas nós vamos ser sobrenaturalmente capacitados para viver na velocidade do Espírito Santo. Você está pronto para isso? O Espírito Santo ele quer te conduzir na mesma velocidade que moveu o coração do Pai para entregar o Filho dele por nós. Há um senso de urgência no meu coração nessa tarde. E eu quero te convidar a entrar nesse barco comigo. Amém? Antes de nós irmos para a ministração da palavra, eu gostaria de fazer um momento bem especial. Temos algumas pessoas espalhadas ao redor do salão que vão entregar para vocês uma folha em branco para cada um. Assim que você receber, segura essa folha em branco, nós vamos escrever algo bem precioso aí. Então, espera a folha chegar até você. Vou pedir para a turma que estiver distribuindo para ser rápido na entrega, para a gente não perder muito tempo.
Quem ainda não recebeu? Levanta a mão. Aqui no meio bastante, ali também. Quem não recebeu, levanta as mãos que a turma já acelera e vai até você. Aqui ainda no meio. Está chegando aí? Quem ainda não recebeu, levanta a mão por gentileza. Todos receberam? Se você não recebeu ainda, dá um tchau para mim aqui. Amém. Glória a Deus. Todos receberam. Nós vamos fazer o seguinte. Quantos creem que o Espírito Santo fala? Quantos creem que ouvem o Espírito Santo? Então nós vamos fazer algo, nós não sabemos exatamente como o Espírito Santo vai nos conduzir, mas eu tenho certeza de que Ele fará algo perfeito aqui. Amém? Você vai escrever uma carta agora. E você vai escrever essa carta para alguém que está aqui nesse salão. Você não sabe se é para um pastor, um líder, uma pessoa recém-convertida, um homem, uma mulher, se é jovem, se é alguém de mais idade, se é uma criança, você não sabe. Simplesmente você vai perguntar para o Espírito Santo assim: Espírito Santo, o que você deseja falar para esta pessoa? Você não vai escrever uma história muito longa, você vai escrever algo bem curto, mas algo que vem de Deus, que Ele vai colocar no teu coração para você escrever para alguém que está aqui. Pode ser que seja para a pessoa que está na tua frente, pode ser que seja para a pessoa que está atrás, do lado, do outro, pode ser que a primeira fila escreva para a última fila. Daqui a pouco nós vamos entender como que o Espírito Santo vai distribuir essas cartas, mas em especial, você vai colocar algo nessa carta. A palavra de Deus diz que toda a profecia, ela vem para encorajar, para edificar, para consolar. Então você vai colocar algo que vem do céu para a vida da pessoa que vai receber a tua carta. Todos compreenderam? Amém? Você está pronto? Se você estiver sem caneta, empresta de alguém que está por perto. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos agora e fazer a seguinte oração comigo. Diz assim: Espírito Santo, se você tem convicção que Ele fala, diz assim: Espírito Santo, coloca no meu coração, fala aos meus ouvidos, o que o Senhor deseja falar para a pessoa que vai receber esta carta. De que maneira, através dessa carta, eu posso encorajá-la, edificá-la ou consolá-la. Fala comigo, para que eu seja um agente do céu na terra. Pode começar a escrever. Nós vamos ter um tempo bem curtinho para isso, então manda ver. Se você ainda não entendeu, começa a escrever. O segredo de você começar uma carta é iniciar escrevendo ela. Não fique pensando muito, vai escrevendo que o Espírito Santo vai te conduzindo na jornada. Simplesmente confie nele.
Se você já terminou, dobra a tua folha no meio. Dobra mais uma vez. À medida que você for terminando, dobra a folha uma vez, dobra mais uma, dobra ela 2 vezes. Mais 30 segundinhos aqui para a gente entregar as cartas. À medida que você for terminando, dobra uma vez, dobra mais uma. E escreve na frente da tua carta a seguinte frase: esta é uma carta do Espírito Santo para você. Amém. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos mais uma vez. Se você ainda está dobrando a tua carta, escreve aí: esta é uma carta do Espírito Santo para você. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e dizer assim comigo: Espírito Santo, eu sei que essa carta nasceu no teu coração. E nesta hora, eu peço a tua direção para entregarmos esta carta para a pessoa certa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quantos creem que o Espírito Santo fala? Você está pronto para ver? Pega a sua carta na sua mão, levanta ela na altura do seu rosto. Agora olha bem para ela e abra e leia. E deixa o Espírito Santo falar com você. Pode ler. É a carta dele. Eu vou te dar uns segundinhos para você ler e perceber se o Espírito Santo fala contigo ou não. Quantos creem que o Espírito Santo fala? Quantos creem que ouvem o Espírito Santo? Nós queremos começar essa sessão da tarde colocando por terra agora toda a mentira, que você não ouve a voz do Espírito Santo. Ele fala com você, Ele está presente na tua vida, jamais te deixou, jamais te abandonou, Ele sempre está contigo em todo o tempo. Você tem algo que vem da parte de Deus, você tem os ouvidos que vêm dEle, você tem o coração que vem dEle, Ele está prontinho para falar com você e falará a cada momento, amém? Aleluia. Eu quero compartilhar contigo uma palavra que Deus colocou no meu coração. Abra comigo lá em João, a sua Bíblia. Evangelho de João,
ou melhor, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 32. Esse é um texto que tem me acompanhado por praticamente todos os dias no último ano. E é um texto que tem conduzido as nossas vidas como igreja, como nação, em direção ao que o Pai, Ele deseja que eu e você vivamos. Lucas, no capítulo 12, versículo 32, está escrito: não temas, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Repete comigo esse versículo, dizendo assim: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Repete mais uma vez, declara comigo: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Amém? Eu me converti aos 21 anos de idade. E desde os 13 anos de idade eu comecei a me envolver em bastante bagunça. Aos 13 anos eu me envolvi com drogas, comecei a trabalhar em bares. Me envolvi com bastante garoto, bastante mulher. Brigava todas as semanas da minha adolescência, eu me envolvia em violência, em várias brigas de bares. Comecei a usar drogas mais fortes, até que aos 19 anos eu entrei na pedra. E comecei a me envolver com bastante violência de tráfico de drogas. Perdi alguns amigos, nós vivíamos fazendo bagunça por aí. E aos 21 anos eu percebi o quanto Deus me amava, mas eu não sabia que eu tinha valor na minha vida. A pornografia me sugava, a dificuldade de estudar me dominava, meus pais tentavam de tudo para me ajudar, mas nada dava resultado. Me colocaram em psicólogos, psiquiatras, em terapias, com remédios, sem remédios, de todo tipo que existia, e nada mudava a minha vida. Os anos se passaram, eu surfava, pegava onda, gostava de ir para a praia, e aos 21 anos de idade Deus levantou um trabalho chamado Surfista de Cristo, para me alcançar de uma maneira sem igual. E um dia, num culto à noite, eu fui para uma reunião de surfistas de Cristo, onde Deus me fez perceber algo que eu não conseguia ver em mim mesmo. Ele me fez ver o valor que eu tinha para Ele. E Ele disse: Fábio, você tem muito valor para mim. Eu quero falar para alguns que estão aqui nessa tarde: você tem muito valor para Deus. Ainda que aos teus próprios olhos você ainda não tenha descoberto isso. Ainda que até hoje você tenha pensado que o Espírito Santo não fala contigo, fala apenas com a pessoa que está à tua direita ou à tua esquerda, ou somente com aqueles que estão lá na frente. Eu quero trazer uma palavra para você nessa noite, que Deus, Ele ama você, Ele vê valor em você, Ele se entregou na cruz do Calvário por você. Da mesma maneira que o Espírito Santo me alcançou naquela noite, me fez ver o valor que eu tinha para Ele, o Espírito Santo, Ele quer te alcançar hoje, e de uma vez por todas, independente das experiências que você já teve no passado, Ele quer te fazer perceber e entender que você tem muito valor para Ele, porque foi por você que Ele se entregou na cruz do Calvário. Foi por causa de você que o sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário. Foi por causa de você que os pregos o perfuraram. Foi por causa de você as chicoteadas que ele levou. Foi por causa de você a violência que ele sofreu. Foi por causa de você. Diz comigo assim: foi por causa de mim que Cristo morreu na cruz. Foi por causa de cada um de nós que Ele se entregou na cruz do Calvário, porque Ele sabia que você tinha valor, que eu tinha valor para Ele. Do contrário, Deus, Ele não abriria a mão daquilo que Ele tinha mais precioso para morrer, para se entregar numa cruz por você. Você tem valor para Deus. E essa palavra, ela me mostra que muitas vezes a gente vive com medo, mas Jesus, Ele reforça para mim e para você: não tenha medo.
Não temais, não viva com medo, ó pequenino rebanho. Ainda que você pense, como eu pensava, que eu era um zero à esquerda, que eu não servia para nada. Por 2 vezes colocaram arma na minha cabeça e eu disse, pode atirar, porque no futuro eu não vejo nada. E de repente o Espírito Santo, ele vem até nós, ele nos chama a atenção dizendo, ei, desperta para viver, porque a partir de agora você será um instrumento nas minhas mãos, a partir de agora você será resposta para essa nação, você a partir de agora será o canal que eu tenho para usar para invadir com salvação e vida a tua família. Deus, ele olha para mim e para você com uma alegria tão grande, que Ele sabe que tudo aquilo que Ele fez, Ele faria de novo, porque você e eu valemos a pena. Na mesma semana que Jesus entrou na minha vida, eu quero lhe dizer algo, eu não sei qual é a tua expectativa quando Jesus chega, mas a minha expectativa quando Jesus chega, ela é muito grande. Em todos os lugares que Jesus chegou, houve mudança, houve transformação. Quando Jesus chegava num velório, o que acontecia no velório? Os mortos ressuscitavam. Quando Jesus chegava diante de um cego, o que acontecia com o cego? Ele passava a enxergar. Quando Jesus chegava dentro de uma casa, como a de Zaqueu, por exemplo, o que acontecia naquela casa? Salvação chegava naquela casa. E da mesma maneira, quando Jesus chegou na minha e na tua vida, algo mudou. Na verdade, tudo mudou. Eu lembro que quando eu conheci Jesus foi no ano de 2000. E muitas pessoas falavam para mim o seguinte, Fábio, esse ano é o ano onde o mundo vai acabar, vai vir um meteoro, vai ter uma transformação, enfim, uma bomba vai explodir e o mundo vai acabar. E eu dizia que nada, esse mundo não vai acabar nunca. E de repente, para todo mundo que estava ao meu redor, o mundo permaneceu a mesma coisa, mas para mim tudo mudou. Porque Jesus entrou na minha vida. Jesus entrou na minha casa. Jesus começou a fazer a diferença na minha vida. Eu lembro que na mesma semana eu tinha uma taca de maconha dentro de casa. Eu arremessei aquela taca de maconha pela janela e disse, a partir de agora eu nunca mais vou fumar. Na mesma semana eu lembro que eu bebia de segunda a segunda, ainda que era um adolescente, eu trabalhava num bar, bebia de segunda a segunda, bebia mais do que o bar vendia. Mas de repente na primeira semana, o Espírito Santo colocou algo no meu coração, onde eu decidi não colocar mais uma gota de álcool na minha boca. E desde lá, 19 anos atrás, eu não tenho tomado mais uma gota de álcool. Eu lembro que o Espírito Santo colocou no meu coração um desejo de viver em santidade, não por obrigação, nem por uma imposição, mas simplesmente para ser cada vez mais parecido com Ele. E eu comecei a buscar a santidade na minha vida, em cada área da minha vida, pensamentos maliciosos, palavrões, tudo aquilo que eu assistia, tudo aquilo que eu via com os meus olhos, tudo aquilo que eu pensava, eu falava, Espírito Santo me ajuda a mudar a maneira de viver, coloca em mim os teus valores, para que os teus valores mudem os meus comportamentos e transformem as minhas atitudes, para que eu possa corresponder exatamente contigo. E de repente uma mudança completa começou. Em algumas áreas da minha vida o processo ele foi muito rápido, porque eu percebo que lá no início eu comecei a entender quem Jesus era para mim. E saber quem Jesus é para mim e para você faz toda a diferença. Saber quem Jesus é na sua vida é a chave para você viver a tua verdadeira identidade. Quando Pedro se encontra com Jesus, e Jesus pergunta, quem dizem as pessoas que eu sou? E de repente os apóstolos, os discípulos, eles dizem, alguns dizem que você é um profeta, outros dizem que você é Elias, outros João Batista. E Jesus pergunta para eles, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro fala para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus replica para ele dizendo, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito.
E agora mesmo eu revelo também a tua identidade, já que você me conhece e revela a minha identidade, quem eu sou para ti, eu revelo quem você é para mim. Tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Quando eu e você reconhecemos quem Jesus é na nossa vida, Ele revela para mim e para você a nossa verdadeira identidade. E de repente tudo mudou. A minha caminhada começou a mudar. Aquele Fábio que antes ninguém via valor, ou eu mesmo não via valor, começou a mudar. E algo começou a acontecer. Um improvável aos olhos humanos, mas de muito valor para Deus, começou a surgir. Talvez você se veja um improvável diante dos homens. Quantos aqui conhecem a história de Epêneto? Alguém já ouviu falar em Epêneto? Está na Bíblia. Há apenas um versículo na Bíblia que fala a respeito de um homem chamado Epêneto. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, naquele momento que Paulo ele vai saudando a igreja, de repente ele diz: saudai ao meu amado Epêneto, o primeiro cristão da Ásia. Um homem que foi alcançado por Paulo, que foi transformado por Cristo através da vida de Paulo. De repente ele se torna o primeiro cristão num continente, e a partir da vida desse homem, toda uma geração, toda uma nação, todo um continente tem sido lavado pelo sangue de Jesus. Deus ele coloca no coração de um improvável, assim como eu e você, homem ou mulher, para ser o primeiro com coragem dentro da tua casa. Ele diz para mim e para você: não tenha medo. Não temas, ó pequenino rebanho, ainda que você seja o primeiro no teu ambiente de trabalho, ainda que você seja o primeiro no meio da tua família, ainda que você seja o primeiro no teu casamento, ainda que você seja o primeiro na tua faculdade, na tua escola, ainda que você seja o primeiro no teu condomínio ou no teu bairro, não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Deus ele fala para mim e para você, independente do momento, da situação que eu e você estivermos vivendo, não viva com medo, antes de tudo tenha coragem. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus não te deu espírito de medo, mas de coragem. Amém? Você crê nisso? Deus ele nos deu espírito de coragem. Eu ouvi uma história um dia que conta que lá na Austrália, uma certa região da Austrália, há um parque que tem diversos crocodilos. E esses crocodilos eles circulam somente no parque. Raramente se vê um crocodilo pela cidade. Mas de repente um dia, um homem ele já tinha tomado seu café da manhã, ele vai lá, abre a porta da sua casa. E o que ele vê na porta da sua casa? Um crocodilo. Quando ele vê aquele crocodilo, ele dá um grito, sai correndo por dentro da casa, bate a porta forte e fica apavorado com medo. E todas as vezes que ele começa a abrir a porta, que ele vai sair novamente de casa, ele pensa que tem o que na porta da casa dele? Um crocodilo. Por causa da experiência que ele teve, ele pensa que aquilo vai acontecer inúmeras e repetidas vezes. E muitos aqui têm vivido da mesma maneira, têm pensado que por causa das experiências do passado, elas vão se repetir inúmeras vezes. Mas eu quero lhe dizer algo: as tuas experiências no passado não são as experiências que definem o teu futuro. O que define o teu futuro é Jesus, e Jesus é a esperança viva. A palavra de Deus diz que Ele sabe muito bem os pensamentos que Ele tem a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. Há algo que precisa mudar na nossa maneira de pensar, que Jesus Ele está conosco. Quando Jesus está na casa, tudo muda. Tudo vai bem, as experiências elas não nos definem, quem define a nossa verdadeira identidade é Cristo. Você crê nisso? E Ele diz para mim e para você: não temais, ó pequenino rebanho, porque o teu Pai, Ele se alegra em te dar o reino. E
E eu quero ir para a segunda parte desse versículo, onde Jesus diz: não temas, ó pequenino rebanho. Essa palavra pequenino no grego significa micros. Repete comigo, micros. Essa é a mesma palavra que deu origem àquilo que nós conhecemos como microscópio. Aonde, ainda que seja desprezível aos olhos humanos, ainda que seja praticamente invisível aos olhos humanos, tem algum valor ali. E Jesus, ele olha para mim e para você: não tenha medo, ó pequenino rebanho, ainda que você se pareça desprezível, descartável, invisível aos olhos humanos, não tenha medo. Ainda que você veja a si mesmo como insignificante ou sem valor, eu quero que você coloque um microscópio diante dos teus olhos e comece a perceber o valor que você tem. Essa palavra micros é a mesma palavra usada quando Jesus ele fala a respeito do reino de Deus. E ele diz: o reino de Deus ele é semelhante a um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes. Essa palavra menor significa micros. Mas uma vez semeada, ela cresce e se torna a maior das hortaliças. Deus ele olha para mim e para você, ainda que você pareça desprezível, insignificante e sem valor, Ele olha: não tenha medo, pequenino rebanho, porque mesmo que a tua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, a menor das sementes, quando cresce se torna a maior das hortaliças, não é de forma alguma desprezível, mas tem muito valor. A palavra micros, ela também aparece quando Deus ele fala a respeito do reino dos céus através da vida de João Batista. E ele diz para nós assim: em verdade vos digo, que dentre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Essa palavra menor significa micros. A palavra de Deus ela nos mostra que não houve um projeto maior, não houve uma obra maior, mais significativa do que João Batista, fruto de oração de Isabel e Zacarias, o maior dos projetos gerados na humanidade. Mas o Senhor ele fala para mim e para você: o menor no reino dos céus, ainda que pareça insignificante, ainda que se veja sem valor, ainda que não perceba o valor que tem, se veja desprezível, é maior do que João Batista. E em terceiro lugar ainda, a palavra de Deus ela diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa palavra pouco significa micros. Ainda que seja algo desprezível, aparentemente insignificante, a palavra de Deus diz que um pouco de fermento insignificante leveda toda a massa. Ontem lá no carnaval, eu lembro que nós andamos vários quilômetros para estar no lugar que Deus queria, e um olhava para o outro e nós dizíamos: nós estamos pagando o preço para alcançar aqueles que Deus tem nos direcionado nessa noite. E de repente, no momento onde nós estávamos parados, era o corredor onde todas as pessoas que iriam desfilar passavam. E de repente chega a ala das baianas para passar por nós. E no meio da ala das baianas nós começamos a perguntar: quem aqui gostaria de uma oração? Quem aqui gostaria de ser abençoado? E algumas baianas começaram a levantar as mãos. E de repente eu fui para uma delas e perguntei: o que você gostaria que eu orasse por você? E ela me olhando com aquela cara de espanto, ela disse: eu estou com muita dor no calcanhar, eu não consigo nem pisar direito. Falei: eu posso orar por você? Ela disse: pode. Começamos a orar, e de repente ela mudou o semblante. Comecei a orar pela vida dela, para que o amor trouxesse liberdade, na vida dela, e comecei a declarar cura sobre os pés dela, e disse: amém, você crê nisso? Ela abriu os olhos, meio que espantada, olhou para mim como se estivesse em outro lugar, disse: amém, eu creio. Falei: então testa
o teu calcanhar, testa o teu pé. E ela, suavemente, ela encostou o pé no chão, ela olhou para mim, abriu os olhos, arregalou o sorriso no rosto, e de repente ela começou a pular e a dor tinha por completo passado. A palavra de Deus, ela mostra para mim e para você: não tenha medo, pequenino rebanho, ainda que você se veja insignificante, no meio de uma roda, no meio de uma situação onde ninguém gostaria que você estivesse. Não tenha medo, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. No teu trabalho será assim, na tua casa será assim, no teu bairro será assim, nessa nação será assim. Deus tem levantado os improváveis dessa geração. Um pouco de fermento, mas que vai levedar toda a massa. Deus, Ele tem levantado homens e mulheres com autoridade e poder para estabelecer o reino dos céus nessa geração. E eu quero dizer algo para você: nunca houve um tempo tão oportuno para você viver para Jesus como este. Esse é o tempo do reino. Declara comigo assim: este é o tempo do reino. Se você tem convicção, fala mais alto: este é o tempo do reino. Deus está liberando sobre mim e sobre você a coragem de sermos primeiros, a coragem de invadirmos as áreas da sociedade e trazermos vida nas áreas do negócio, no meio do artístico, na educação, em cada área da sociedade. O reino de Deus, ele vai se proliferar, vai se espalhar, vai se estabelecer através dos filhos. Você crê nisso? E o texto continua dizendo: não tenha medo, ó pequenino rebanho, ainda que pareça insignificante. E Deus, Ele coloca no meu e no teu coração, diante dos meus e dos teus olhos, as duas principais razões para nós não vivermos com medo. Ele coloca para mim e para você as duas principais características que nos levarão a viver com coragem todos os nossos dias. A primeira delas é porque nós temos um bom Pai. Ele diz: não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Você tem um bom Pai. Eu e você temos um bom Pai. Um bom Pai que sempre está de bom humor. Fala para quem está ao teu lado: o teu bom Pai sempre está de bom humor. Ele coloca a nossa identidade nesse texto, mostrando que eu e você somos filhos e filhos amados. A palavra de Deus, ela nos mostra que quando Jesus, ele encontra com João Batista. João Batista o conduz ao batismo no Jordão. E naquele momento, a Bíblia diz que o céu se abriu, uma pomba veio sobre Jesus e do céu ouve-se uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Naquele momento que o céu se abriu, eu quero que você encontre na sua Bíblia, logo após esse texto, quando foi que o céu se fechou. Os céus jamais se fecham sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre o teu trabalho, sobre o teu propósito. Desde que Jesus entrou naquelas águas, o céu se abriu e jamais se fecharam. E nós podemos ouvir: tu és o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Encontra na tua Bíblia quantos milagres Jesus tinha feito antes de Deus falar para ele: você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Quantas curas Jesus havia realizado antes do Pai falar com ele. Avalie na sua Bíblia qual era o currículo ministerial de Jesus antes que o Pai o reconhecesse diante de todos como filho. Naquele momento, Jesus não havia feito ainda nenhum milagre. Naquele momento, Jesus ainda não havia curado nenhum enfermo. Naquele momento, Jesus não havia ressuscitado nenhum morto. Porque não são as nossas ações que definem quem nós somos, mas é o amor do Pai por nós.
independente do que você faz ou fez, independente do tanto que você já agiu ou agirá, Deus Ele te ama como filho. As trevas, elas não tremem por causa das obras que você realiza, elas tremem pela identidade que você tem. Logo em seguida, Jesus é batizado no Rio Jordão e de repente ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás, aonde? Na identidade de filho. E eu nessa tarde eu quero consolidar isso no teu coração e te mostrar o quanto você é amado por Deus, ainda que você se veja desprezível ou se visse invisível, sem valor aos olhos humanos, você tem muito valor para Deus. Ele te ama como um filho amado, independente do que você já realizou ou realizará, independente das multidões que você já trouxe para Ele, quantas pessoas você já alcançou. O que importa para o Pai é você. Ele morreu na cruz por você, não pelas obras que você faz, mas foi por você. Ele ama você e Ele está aqui neste lugar por você. A palavra de Deus diz que a criação, ela anseia pela manifestação dos filhos. Ela deseja que os filhos, aqueles que conhecem a sua verdadeira identidade em Deus, se manifestem. Quantos aqui são filhos de Deus? Você está pronto para manifestar o reino? Amém. E ele continua dizendo: a primeira característica que você precisa ter para viver uma vida de coragem, independente da maneira que você se via até aqui, é reconhecer que você tem um bom pai. E em segundo lugar, o Senhor Ele diz para nós: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Eu e você temos tudo o que nós precisamos. Nós temos um bom Pai que nos ama e entregou tudo o que tinha por nós, e nessa confiança nós dependemos e colocamos nele toda a nossa esperança. Agora Deus Ele também coloca nas nossas mãos algo tão precioso quanto. Ele diz: a partir de agora, vocês que são filhos, vocês carregam o reino. Quando Jesus ele foi batizado por João Batista, foi levado por Satanás, pelo Espírito, para ser tentado por Satanás no deserto. Logo em seguida a Bíblia diz que ele começa a pregar e a dizer o seguinte: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Repete comigo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Quando a minha filha mais velha, a Lara, ela nasceu, eu lembro que todos os dias, eu e minha esposa, a gente queria que ela falasse as primeiras palavras. Uns diziam que seria mamãe, outros papai, outros titio, titia, mas eu ficava do lado do bercinho dela dizendo uma simples palavra, como um papagaio. Eu ficava no lado dela dizendo: arrependa-se, 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 arrependa-se. E as pessoas falavam: Fábio, você vai deixar ela maluca? Você quer que a criança, com os primeiros dias, meses de vida, comece a falar arrependa-se? Por que isso? E no meu coração só havia um sentimento: eu quero que ela comece desde cedo a dizer as primeiras palavras, assim como Jesus dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Obviamente que a primeira palavra que ela disse não foi arrependa-se. Foi mamãe, depois papai, mas uns 2 anos depois, sentados na mesa de jantar com os meus pais, a Lara olha para minha mãe, para a vovó, estende a mão e diz: vovó, arrependa-se. E a minha mãe olha para mim e pergunta: o que ela disse? Arrependa-se. Jesus, ele estabelece aquilo que os profetas anunciavam. Jesus, ele vem para trazer um novo padrão, uma nova reforma, ele vem para trazer uma nova cultura. Aquilo que antes era apenas uma promessa, Jesus passa a estabelecer, e ele chega dizendo: arrependam-se, porque a partir de agora, o comando dessa nação, o comando dessa geração mudou.
Até aqui vocês viviam numa cultura, mas a partir de agora, o reino dos céus chegou, arrependam-se. Quando Jesus ele diz arrependei-vos, no grego essa palavra arrependei-vos significa metanoia, mudança de mentalidade, uma nova maneira de pensar. Jesus ele simplesmente estabelece um novo padrão, onde o céu invade a terra e a partir daquele momento, tudo aquilo que era pregado no chão, começa a ser transformado pelo céu. Jesus olha para os discípulos e pergunta e fala para eles, até hoje, vocês ouviam dizer, não adulterais. A partir de agora eu quero dizer para vocês que isso vai além. Se vocês simplesmente olharem com a intenção impura para a mulher do próximo, no coração de vocês, vocês já adulteraram com elas. A partir de agora, essa cultura vai mudar. No céu, a cobiça? Não. Então nós declaramos fim da cobiça sobre a terra. Eu ouvi uma vez um homem dizendo a respeito de como o exército agia. E ele disse o seguinte, Fábio, antigamente o exército, quando ele saía de uma nação para tomar outra nação, ele não anunciava tanto, ele não perguntava, ele não pedia licença, ele simplesmente chegava, fincava sua bandeira naquele lugar, tomava aquele lugar como posse sua e dizia, a partir de agora o comando dessa nação mudou, porque um novo governo é estabelecido aqui. E quem não se adaptar, vai ficar de fora. Jesus ele chega estabelecendo da mesma maneira, o general ele surge, o nosso comandante Jesus Cristo, ele surge em cena, ele finca a bandeira do céu sobre a terra dizendo, a partir de agora, até esse momento, esse mundo ele passava por trevas, até aqui quem governava esse mundo era o inferno, mas a partir de agora o comando desse mundo mudou, e quem não se adaptar está fora, então é necessário você mudar de mentalidade, é necessário você passar a pensar com uns pensamentos diferentes, com uma mentalidade diferente. E então ele começa a pregar o reino de Deus, ele começa a anunciar que o reino de Deus chegou. E da mesma maneira que por onde Jesus passava, ele carregava o reino, assim também ele garante que eu e você, por onde nós entrarmos, aonde nós estivermos, nós carregamos o reino. O meu pai faleceu há 4 anos atrás. E eu lembro que ele foi para uma cirurgia, um processo cirúrgico de transplante de coração. Uma das cirurgias mais agressivas que uma pessoa pode passar. E naquele momento, enquanto ele estava na cirurgia, eu lembro que eu esperando na frente do pronto-socorro, ali na frente da sala de cirurgia, algumas famílias choravam ao redor, dizendo que tinham perdido um ente familiar, um esposo, um pai, uma mãe. E eu ali sentado na cadeira, esperando pelo meu pai, sair vivo daquele procedimento cirúrgico, eu falava para Deus, Senhor, eu não aguento mais ficar aqui do lado de fora, vendo tantas pessoas chorando, tira elas daqui, porque eu não aguento mais ver o sofrimento delas. Eu ainda tenho esperança que meu pai saia de lá vivo, se elas não têm esperança, leva elas para fora. E eu fiquei lutando com Deus ali naquele momento, dizendo, Espírito Santo, mova elas daqui, será que o Senhor não está se compadecendo das minhas emoções, e que eu estou aqui sofrendo, esperando que o meu pai saia com vida, enquanto essas pessoas que já perderam seus entes familiares, estão aqui chorando, e elas estão me incomodando, remova elas daqui, tire elas desse lugar. E dentro daquele espaço, daquele hospital, uma sala fria, gelada, um ambiente onde não havia esperança alguma, eu olhei para Deus e falei, já que o Senhor não faz o que eu quero, eu vou pegar essa Bíblia aqui, eu estava com a Bíblia da minha filha, aquela do esmilinguido, que você pensa que não fala com você, mas ela fala com você. Eu peguei a Bíblia do esmilinguido e bravo com Deus, falei, já que o Senhor não está fazendo nada em meu favor, eu vou ler essa Bíblia de Gênesis a Apocalipse, enquanto eu espero aqui, e o Senhor vai fazer algo
em favor do meu pai. E eu comecei a ler bravo com Deus, encolhido naquele banco, esperando naquela sala fria o meu pai sair com vida, as pessoas chorando, e comecei a ler lá em Apocalipse, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, que dizia o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Na Bíblia da minha filha estava escrito: havia trevas sobre a face do mar, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E eu travei no versículo 3 de Gênesis 1, e não consegui avançar mais. Aquele homem orgulhoso que dizia que ia ler até Apocalipse não passou do versículo 3. E de repente algo saltou diante dos meus olhos, aonde eu perguntei para o Espírito Santo: Espírito Santo, peraí, há algo aqui que eu nunca havia percebido antes. Apesar de parecer óbvio, nunca tinha surgido diante dos meus olhos. Está escrito que o Senhor pairava sobre a face das águas, e ao mesmo tempo está escrito que havia trevas sobre a face do abismo, sobre a face do mar. Então eu olhei: Espírito Santo, algo não está fazendo sentido aqui para mim. Como pode, naquele momento, haver trevas sobre a face do mar, e ao mesmo tempo você está no meio das trevas? O Senhor estava na escuridão. Ele disse: claro que eu estava. É claro que eu estava no meio daquela escuridão, no meio daquela dificuldade, no meio daquela tormenta, no meio daquelas densas trevas. Falei: mas Espírito Santo, na sequência houve algo sobrenatural, houve luz, e o que está faltando aqui nesse hospital, para eu ver a mesma coisa que aconteceu lá em Gênesis 1, acontecendo nesse ambiente do hospital? E ele disse para mim: falta uma palavra. Naquele momento ele me tirou da cadeira, eu me levantei e falei: então eu sou o canal da tua palavra neste lugar. Eu comecei a abraçar cada um daqueles que estavam chorando, e comecei a declarar vida sobre a família, sobre os pensamentos, o consolo do Espírito Santo. Começamos a interceder junto, começamos a orar, e aquele ambiente de trevas, de angústia, de gelo, de frieza, começou a ser transformado como um ambiente de esperança. Eu quero dizer para você: é chegado o tempo onde os hospitais serão esvaziados através do poder do Espírito Santo. Todo pronto-socorro, toda a unidade de pronto atendimento será esvaziada pelo poder do Espírito Santo. Eu comecei a pregar naquele hospital como nunca antes, orando por cada enfermo que estava lá. Eu vi uma unidade de tratamento intensivo inteira sendo esvaziada através do poder de Deus. Comecei a rodar cada sala, cada ala daquele hospital, orando pelos enfermos, e vi vários sendo curados naqueles dias, 21 dias, pregando o Evangelho lá dentro. E muitas pessoas sendo salvas, em um ambiente chamado Santa Casa, que para mim antes era um ambiente de dor, de angústia. Hoje eu olho para aquele lugar e percebo: esse será chamado um lugar de esperança. Um dia nós fomos a um pronto atendimento, uma unidade de pronto atendimento lá em Curitiba. Chegando lá, várias pessoas há horas sentadas na fila, esperando por um atendimento, por uma consulta. E de repente eu vou conversar com uma mulher que tinha uma dor muito forte no pé, ela tinha um esporão no calcanhar, e eu perguntei para ela: posso orar por você? Ela disse: claro que você pode. Então comecei a orar por ela, eu perguntei para ela: de 0 a 10, a que nível que está a sua dor? Ela disse: 9, eu não consigo pôr o pé no chão. Então nós começamos a orar, oramos uma vez, eu perguntei: testa agora. E ela encostou o pé no chão e disse: parece que melhorou. De 0 a 10, quanto melhorou? Um 4. Falei: vamos orar mais uma vez. Oramos mais uma vez, ela começou a pisar mais forte no pé, com um sorriso no rosto, começou a olhar para mim e dizer: tem alguma coisa funcionando aí. Falei: o nome dessa coisa é Jesus. Vamos orar mais uma vez. E ela se coloca de pé, começa a andar de um lado para o outro, volta, ela diz: eu ainda sinto uma fisgadinha, mas já estamos chegando nos 7. Falei: vamos orar. A terceira vez oramos, de repente ela abre um sorriso, começa a pular, sair correndo dentro da unidade de pronto atendimento, começa a sorrir, a gritar e dizer: eu não estou sentindo mais nada. E ela olha para mim assustada e diz:
Então eu não preciso mais ficar aqui. Eu falei, não. Pegou e foi embora. Hospitais serão esvaziados através do reino que você carrega. Jesus, Ele nos garante. Nunca houve um momento tão especial, tão oportuno para eu e você entendermos a oração do Pai Nosso, onde Ele diz: Pai Nosso que está no céu, santo é o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade na terra, como é no céu. Eis que é chegado o tempo do céu na terra, através da manifestação dos filhos. Você crê nisso? Jesus, Ele traz um novo padrão, uma nova cultura para eu e você vivermos. Ele diz: antes vocês entendiam o seguinte: amem os vossos amigos, mas eu falo para vocês algo novo. Agora é chegado o tempo onde você vai amar o teu inimigo, e vai orar por aquele que te ofende, por aquele que te rejeitou, por aquele que te abandonou. É chegado o tempo de viver uma nova cultura. No céu há ódio. Você consegue ver o céu cheio de ódio? Não. Então nós declaramos o fim do ódio sobre a terra. Esse é o tempo do grande dilúvio. A Bíblia diz que Deus, Ele jamais enviaria outro dilúvio para destruir a terra. Mas eis que é chegado o tempo do maior dilúvio que a humanidade já experimentou, que não vem para destruir, mas que vem para salvar. Esse é o tempo onde todos serão salvos. Jesus, Ele nos mostra: antes vocês não tocavam no impuro, e não viam nenhuma chance para um endemoniado ser liberto, mas agora eu digo para vocês, a cultura é diferente, expulsai os demônios. Jesus, Ele nos mostra que antes nós desprezávamos e abandonávamos os enfermos, porque não víamos resultado neles, mas hoje Ele nos diz: curai os enfermos. É um novo padrão. No céu há enfermidade? Não. Então nós declaramos fim à enfermidade sobre a terra. Eu fico muito feliz em ver quantos testemunhos de cura a gente já tem tido. E durante toda essa conferência será um mar de testemunhos, onde muitas pessoas serão curadas. Isso será o seu novo estilo de vida. Um dia eu fui celebrar um casamento. E quando eu cheguei no casamento não tinha pilha, não tinha bateria para o microfone. Falei: não tem problema, vou andar algumas quadras e vou comprar bateria para esse microfone. No caminho o Espírito Santo falou: Fábio, presta bem atenção nessa jornada, porque eu vou fazer algo. Eu andei 1, 2, 3, 4 quadras, 4 quarteirões, até que cheguei numa farmácia que tinha bateria para o microfone, comprei a bateria, esqueci aquilo que o Espírito Santo havia falado para mim e voltei focado no casamento. Chegando na última esquina, no último cruzamento, para chegar no salão do casamento, uma senhora grita para mim do outro lado da rua: ei, moço! Eu olho para ela, uma cadeirante, uma senhora moradora de rua na cadeira de rodas. E ela dá um grito: me ajuda a atravessar a rua. Falei: claro, com certeza. Fui lá, peguei ela, ajudei ela a atravessar a rua. No momento que atravessei a rua com ela, ela olha para mim com aquele olhar de gratidão e diz: muito obrigado, moço, mas eu não tenho nenhum dinheiro nem para comprar fralda. Eu enfiei a mão na carteira, peguei todo o dinheiro que eu tinha, coloquei na bolsa dela e perguntei para ela: qual é o seu nome? E ela respondeu: meu nome é Solange. Naquele momento algo acendeu nos meus pensamentos. Eu tenho uma sogra chamada Solange, então eu sei muito bem do que uma Solange é capaz de fazer. A minha sogra é uma bênção, então eu comecei a trazer tudo aquilo que eu via, né, de bênção na vida da minha sogra, e comecei a orar pela vida da Solange.
ali naquela cadeira de roda, comecei a declarar que ela era uma mulher sábia, uma mulher forte, uma mulher destemida, uma mulher firme em Deus. Então comecei a orar por ela para que ela fosse curada de toda a enfermidade. E à medida que eu fui orando e dizendo: Solange, em nome de Jesus, declaro cura sobre o teu corpo, sobre você agora. E enquanto eu estiver orando, Solange, faça força com o teu corpo, se coloque de pé. E eu percebia que ela ia tentando se colocar de pé, fazer alguma coisa diferente. E de repente eu orei dizendo: espírito imundo de enfermidade, fora. No momento que eu disse espírito imundo fora, ela deu um choque para trás. Continuei orando e dizendo: isso, Solange, se coloque de pé. E ela olhava para mim e dizia, né, que estava crendo que Jesus estava ali. Eu repreendi mais uma vez o espírito de enfermidade. E ela deu mais um choque e deu um grito. E ela gritou: eu estou vendo. Falei: mas como assim? Você tinha que ficar de pé. Que negócio é esse de estou vendo? Falei: não, está errado, fica de pé. Ela: não, eu estou vendo, fica de pé, eu estou vendo. Eu não conseguia enxergar com o olho direito, e agora eu estou vendo tudo claramente. E eu disse para ela o que está escrito na placa, o que você está vendo de sinais, quantos dedos tem aqui. E ela começou a dizer e me abraçava: Jesus está aqui, Jesus está aqui. Aquela mulher entregou a vida dela para Jesus, em prantos, chorando profundamente. E naquele momento, eu não tinha a igreja intercedendo por mim. Naquele momento eu não estava envolto das quatro paredes, não estava com um pastor perto olhando e me orientando. Naquele momento eu só sabia que eu carregava o reino dos céus. E que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de mim. E de dentro de mim Ele prometeu que fluiriam rios de águas vivas. Da mesma maneira o Espírito Santo vai fazer com você, mesmo quando você não entende, mesmo quando você está direcionando a oração para um lado, Ele fará muito mais através de você, porque rios vão brotar de cima para baixo, de baixo para cima, de todos os lados. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Jesus, Ele nos mostra que antes a gente chegava num velório e orava por consolo dos familiares. Mas Ele fala para mim e para você: é tempo de mudar a mentalidade. Ressuscitai os mortos. Eu amo orar nos velórios, pelas pessoas que morrem pela primeira vez, pela família, pela primeira vez numa família e tal. Você entendeu? Aleluia. No céu a morte, então nós declaramos vida sobre a terra. Essa semana eu estava num treinamento com vários pastores, participando de um grupo de estudo e capacitação bem poderoso. E a minha esposa começou a mostrar para as minhas filhas algumas fotos que o pessoal compartilhava desse treinamento. Eu estava sentado numa cadeira, escrevendo algo no tablet. E quando ela mostra para minha filha, eu não estava junto, ela diz: o papai está lá numa fazenda, participando desse curso aqui, desse treinamento. É a Olivia, nossa filha de 5 anos, ela pergunta: mas mamãe, o que o papai está fazendo ali? Ele está ressuscitando os mortos? Quando os nossos filhos, eles nos conhecem, eles ficam atentos a tudo que nós estamos fazendo. E a partir desse momento, a expectativa do sobrenatural se torna algo natural. Da mesma maneira, a Bíblia diz que o filho faz o que vê o pai fazer.
Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Eu quero encerrar com um testemunho de algo que eu particularmente tenho sede de viver. Um dia mandaram uma mensagem dizendo: pessoal, um neném de 6 meses da família acabou falecendo. E eu queria que vocês orassem pela família. E eu perguntei: aonde está o neném? E então responderam: ele está no IML. Eu disse: estou indo para lá. Fomos o mais rápido que pudemos para o IML, mais uns 2, 3, sangue nos olhos. Chegando lá no IML, as moças que trabalhavam no IML perguntavam para mim: mas Fábio, qual é a expectativa de vocês? O que vocês esperam que aconteça aqui no IML? E eu respondi para elas o seguinte: a minha expectativa é essa. Pense você olhando para o portão do IML, um lugar frio, gelado, noite escura, e de repente você consegue enxergar que um homem de cabelos longos, com um sorriso no rosto, fogo nos olhos, um coração ardente em chamas, em amor, ele abre aquele portão e começa a se aproximar de nós. Ele olha para os guardas, para os oficiais que estavam ali, e só pelo olhar ele começa a trazer paz, ele começa a trazer uma esperança para aqueles policiais, para a família deles, e ele vem andando na nossa direção, se aproxima de nós. No momento que ele para aqui, simplesmente pelo olhar deles, ele transmite para vocês um amor que vocês nunca sentiram antes, e toda a preocupação, toda a angústia, toda a tristeza que vocês estavam sentindo simplesmente vai embora, porque este homem, Jesus, ele chegou neste lugar. Esse mesmo Jesus que, quando abordou o cego Bartimeu, ele perguntou para aquele cego: o que você quer que eu te faça? E o cego disse: eu quero ver. E imediatamente ele passou a ver. Foi esse mesmo Jesus, de repente ele chega aqui, o mesmo Jesus que quando chegou lá em Betânia, no momento que Lázaro havia falecido, ele pergunta para as irmãs de Lázaro: aonde vocês o colocaram? E de repente elas apontam para aquela gruta, para aquele sepulcro, e Jesus dá um grito e diz: removam a pedra, retirem a pedra, e dá um grito na sequência dizendo: Lázaro, vem para fora. E eu falei para aquelas 2 mulheres naquele IML: o que aconteceria se esse Jesus, que no momento que ele passa por vocês, a paz ela começa a reinar, e esse Jesus ele coloca um pé para dentro do IML, o que você acha que aconteceria? E elas dizem para mim: todos ressuscitariam. Eu falo: essa é a minha expectativa que aconteça nesse lugar. Esse é o tempo do reino. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei qual é a tua expectativa que Deus faça através de você quando você entra num lugar aonde você chega. Eu não sei qual é a expectativa que você tem com relação ao que Ele pode fazer através de você, mas eu quero liberar uma palavra para você nessa tarde. Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o teu Pai, o teu bom Pai, Ele se alegra em colocar nas tuas mãos o reino de poder, o reino de amor, o reino que transforma. Eu quero orar por você agora, quero te convidar a fechar os teus olhos. Ainda que você se veja pequenino, aparentemente desprezível aos olhos humanos, de alguma maneira sem valor, essa é a tua tarde, esse é o teu encontro com o Espírito Santo. Ainda que assim como eu, você se visse até hoje como um 0 à esquerda, eu quero declarar sobre a sua vida nessa tarde um fim a toda insegurança, a toda tristeza profunda, a todo sentimento de fracasso,
Quero liberar sobre a tua vida hoje uma coragem sobrenatural. Uma coragem que vai influenciar toda a massa. Uma coragem que vai te tornar forte perante autoridades, porque esse é o tempo onde Deus está liberando sobre as nossas vidas um preparo, uma capacitação sobrenatural, para que independente das pessoas que nós encontrarmos, o reino será manifestado, seja num estádio, seja numa vila, seja numa comunidade, seja num hospital. Esse é o tempo do reino. Esse é o tempo do reino. Esse é o tempo do reino na tua casa. Esse é o tempo da salvação na tua família. Esse é o tempo de cura sobre a tua alma. Esse é o tempo de restauração do teu casamento. Esse é o tempo de transformação da sociedade. Esse é o tempo de resgate a todo desviado. Esse é o tempo de sarar essa terra. É o tempo onde toda enfermidade bate em retirada diante da presença de Jesus em você e através de você. Eu declaro que por onde você andar, os céus se manifestarão, o reino dos céus se manifestarão, aonde você estiver, em quem você tocar, o Espírito Santo vai se manifestar através de você. Se você puder, dá a mão para a pessoa que está ao teu lado e começa a declarar sobre a vida dela uma porção sem limites de coragem agora. Começa a declarar sobre a vida dela que Deus não deu espírito de timidez, nem de covardia, nem de medo sobre a vida dela. Começa a declarar sobre a vida dela que há um transbordar de coragem sobre a vida dela. Começa a declarar e a liberar a vida do teu irmão, da tua irmã, aí para que ele se manifeste e seja conduzido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de vida, pelo Espírito de coragem. Começa a declarar de uma maneira ainda mais forte que o Espírito Santo vai se apoderar dele, vai se apropriar dele agora. Começa a liberar sobre a vida dele agora a manifestação poderosa do reino dos céus. Começa a liberar sobre a vida do teu irmão, da tua irmã, algo que só vem da parte de Deus, porque você sabe o que Deus tem a respeito da vida dele. Libera. Começa a declarar liberdade agora sobre a vida dela, liberdade para que ela flua, para que ela flua nos dons, no poder do Espírito Santo. Espírito Santo, nós te damos lugar, nós te damos espaço, nós te damos lugar sobre a vida de cada um agora. Espírito Santo, declaro agora o derramar do teu poder, do teu amor sobre cada um aqui, que não seja apenas, Senhor, algo mecânico, mas que seja conduzido pelo teu amor. Sim, Jesus.
Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo agora. Receba o Espírito Santo agora. Ele não tem limites. O Espírito Santo não é um Espírito Santo Júnior. O Espírito Santo é o Espírito de poder. É o Espírito de coragem. Receba o Espírito Santo. Ele é o poder do céu manifesto na terra. Receba o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Declare comigo essa oração dizendo assim: Espírito Santo, eu declaro que a partir de hoje eu não viverei com medo. Eu estou aberto e eu viverei com coragem. Eu recebo o espírito de coragem, de poder e de ousadia. Eu recebo a minha identidade de filho. E eu reconheço que eu tenho um bom pai. Independente de quem eu sou, ele sabe quem eu sou. Eu sou filho, filho amado. E ele tem prazer em mim. E a partir de hoje, aonde eu estiver, por onde eu passar, o teu reino se manifestará com evidências, com poder e com amor. Em nome de Jesus, eu recebo a salvação da minha vida. Amém e amém. Dê um forte brado de vitória a Jesus. Aleluia!